Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Terceira queda consecutiva para o Bovespa, né? Estamos encerrando o dia com uma queda de 0,5%, 0,6%. Lá fora, pesou bem agora nesse final de dia. Dow Jones caindo 0,70%, S&P caindo 1,3%, Nasdaq caindo 1,60%. Enfim, né? A gente curva de juros disparando. Então segue esse mesmo cenário que vem desde terça-feira com a reversão do humor do mercado e a forte inclinação da curva de juros que a gente vem falando desde terça-feira. Ontem eu mostrei o gráfico para vocês. Isso retira apetite por risco para renda variável e cria esse processo de realização de lucros para encontrar o melhor preço. E hoje a gente teve dois sinais importantes de desaceleração da economia norte-americana que, assim, ele ajuda a pesar. Por quê? A gente tem um Banco Central norte-americano com as mãos atadas, não pode cortar juros ou até mesmo projetar uma estabilidade, porque a inflação segue galopando, e cortar juros nem se fala, ou até cortar juros no sentido também, e o que eu ia falar é o seguinte, estímulos, Tá? Muito pelo contrário, está retirando os estímulos, não aumentando os estímulos. E você vê uma economia desacelerando. E isso reduz ainda mais, reduz a expectativa de lucro, tudo isso. Então isso traz uma pressão adicional e reduz o apetite por risco. Tá? O que a gente teve hoje? A gente teve vendas no varejo, uma bateria de resultados, mas de indicadores econômicos, mas os principais. Vendas no varejo e produção industrial. Se você pegar as vendas no varejo, elas vieram até acima do esperado, veio 0,3, o mercado está esperando estabilidade. Só que o que impulsionou foi o lado de vendas de carros. Então, e se a gente olhar a inflação na terça-feira, uma das principais variáveis que justificaram que justificou, uma das, estou dizendo que foram todas, mas uma das foi vendas de carros. Que vende carros usados, a inflação ali de, enfim, componentes, tudo isso. E oferta e demanda. Beleza. Então, automaticamente, as vendas varejo foram puxadas pelos carros. Se você tirar isso, que é o núcleo de inflação, que é essa é uma métrica que o norte-americano utiliza, para analisar as vendas, que é um mercado muito importante e bem volátil nos Estados Unidos, Se você tirar isso, as vendas no varejo recuaram 0,3%. E o mercado esperando estabilidade. Então foi um resultado ruim. Se você tira o varejo por si só, desacelerando. E varejo, consumo, um componente muito importante do PIB. Aí vem a produção industrial. Atividade industrial de julho e agosto. Os dois números são de julho para agosto, tá? Recuou 0,2%. O mercado também esperando estabilidade. Então, mais um sinal de desaceleração importante. Então, dois componentes importantes do PIB em desaceleração. Isso, reduz ainda mais o apetite por risco. O ponto é, a gente vai dar uma olhada no gráfico e aquela questão do risco-retorno. Tudo é isso, Mercado financeiro é risco-retorno. A gente tem que ficar de olho nessa ideia. E a única coisa que se salvou por aqui, inclusive evitou uma queda maior do Ibovespa, até acompanhando o mercado norte-americano, foi Vale. Vale fechando com uma alta próxima de 2%, mantendo-se acima dos R$68. Por quê? Teve uma entrevista do head de estratégias da Vale, o Luciano Ciani, que é uma entrevista lá na Bloomberg, falando o seguinte, que o atual preço do minério de ferro, ele já precifica esses problemas na China, no lado imobiliário e do Covid-19, tudo bem, aí ele está vendendo o peixe dele, Eu concordo com isso, a gente já vem falando com isso, mas tudo bem, está vendendo o peixe dele. Mas aí ele falou uma coisa bem importante, falou o seguinte, que neste momento, o lado da oferta de mineradoras, ele está muito restrito, Por quê? Porque as siderúrgicas chinesas tiraram o pé, o mundo tirou o pé, A China, em especial, tirou o pé. Então, as mineradoras, a gente viu no segundo trimestre, parada de produção, um monte de coisa. Então, a oferta de curto prazo, segundo ele, está bem restrita. E esse problema de oferta
E a Vale é uma das principais produtoras de minério do mundo. E eu não sei se é a primeira, mas tá, eu chutaria é a primeira daquele teor, né, de 62%, um teor maior de ferro, que é o que vem sendo mais utilizado na China, porque a China está com aquele plano de redução na China e no mundo, tá? De redução de poluentes, e um teor maior de ferro, ele ajuda, né, processa muito melhor, reduz os poluentes. Então é algo, restrição de oferta, e o cara que oferta está falando isso, é algo positivo para preço, né? Para o preço do que ele oferta. Porque se tem, e a demanda ainda, por mais que ela esteja, é que ele falou, tá ruim? Tá, mas a expectativa é de uma melhora, né? A gente vem falando sobre isso. Então esse é um sinal bem importante e que sustentou Vale hoje, em meio a esse movimento de queda aí do mercado. Até o minério de ferro fechou não, reabriu agora, né? Praticamente estável, né? Então essa é uma notícia boa, né? Para a questão de minério e para a Vale em especial. Beleza? Bom, essa é a explicação de hoje. Vamos falar dos gráficos. Vamos começar com o S&P. Bom, seguinte, né, pessoal? O S&P, né, depois da queda de terça-feira, está num ponto muito importante. 3.900 é o último topo rompido aqui, né, que fez esse movimento de alta. Se perder esse patamar, a tendência de alta de curtíssimo prazo, que já está comprometida, ela vai ser de fato anulada. Já está comprometida, né, com essa queda aqui. Ela vai ser anulada e vai ganhar desculpa, pessoal. E vai ganhar um efeito de um gatilho a mais, né? Porque a gente vai ter aqui, né, uma perna de baixo, uma nova perna de baixo aqui formada. Então, se perder esse 3.900 em fechamento semanal, então o fechamento dessa semana vai ser bem importante, caminho aberto para voltar para esse 3.700. E aí que eu falo, questão do risco-retorno, né? Aqui é um ponto de suporte bem importante, onde diversos múltiplos também estão bem interessantes, né? E aí é a questão que vai ser primordial para a semana que vem, né, dia 21, na quarta-feira, reunião do Fed, né? Então, se você tem e o mercado já vem... Então, aí que eu falo, o mercado já está precificando esse cenário, né, de aperto monetário maior do que a curva de juros estava projetando. Então o mercado já está colocando na conta, tá? Então vamos ficar bem atento a isso, tá? Então eu não sou comprador de S&P por aqui eu penso muito mesmo, tá? Porque o risco-retorno por aqui é bem interessante, né? E aí deixa o mercado precificar, né? A curva de juros não para de subir, deixa o mercado ele precificar isso. E querendo ou não, como a gente sempre fala, os Estados Unidos caindo, investidor estrangeiro, ele cria essa percepção de risco, de renda variável, ele sai vendendo tudo, né? Talvez ele pesque algumas coisas, tal, mas blue chips, ele sai vendendo tudo. E a gente pode observar o movimento de hoje aí da Bolsa Brasileira. O Brasil está num outro momento, concordo. Por isso que eu sou comprador de Brasil mais do que Estados Unidos nesse momento, né? Friamente falando, o Brasil está bem melhor, as expectativas bem melhores. A gente está saindo de um processo de retrocesso econômico, de aumento de juros, e lá está começando isso, né? Europa, Estados Unidos. Então eu gosto bastante de pensar em Brasil, por isso que eu ainda acredito que um pullback ainda é compra para o mercado brasileiro. E vamos falar dele? Opa, esqueci dele aqui. Depois a gente fala da doleta. Vamos falar aqui do nosso querido Ibovespa, tá? O fechamento de hoje foi um fechamento... Não foi um bom fechamento, porque está fechando abaixo dos 110 mil pontos, né? Em especial, fechando abaixo da média móvel de 21. Mas, o que a gente vem observando? Lembra que a gente falou do volume? Cara, o volume não tá tendo um volume forte na venda, né? A gente pode observar por aqui. E a gente está num nível de suporte bem importante, essa região dos 109, 108 mil pontos. Se realizar esse mesmo movimento aqui, abre oportunidade, uma nova oportunidade de compra a favor da tendência, tá? Então, a gente tem que ficar esperto que a gente está voltando, retornando aí para um ponto de suporte importante no curtíssimo prazo, tá? E aí, o que eu gosto, né? A gente já vem falando bastante de B3,
né? Abriu a compra aqui no 12 e no 12, né? 12,15, 12,20 e se retornar para cá, pode abrir uma nova oportunidade de compra. Então, a mesma história. Pensar em compra por aqui, fazer parcial por aqui, né? Deixou o cano de reversão, beleza. E assim a gente vai no stop. Se perder esse 11,60, a gente pode cair fora dessa operação. Beleza? Tranquilo? Sigo gostando de Vale. O fechamento de hoje, com esse gap, com esse fechamento, com esse volume acima da média, eu gosto de pensar em compra de Vale superando a máxima. Então, se amanhã Vale superar a máxima 68, 63, tem uma oportunidade de compra. Tá no mesmo médio que eu tô, né? Tá nos R$68, tá nesse mesmo médio. Mas se o papel não se sustentar acima desses R$66, né? Aí eu vou ter que zerar um pedaço da posição, porque vai ser um stop automático dessa posição. Aí eu vou zerar metade, sei lá, não vou zerar toda a posição, porque eu ainda acredito no papel, só desacredito de Vale se perder esses R$62, eu acho bem difícil, mas pensando, né, numa questão de gerenciamento de risco, do curto prazo, né, toda operação de position começa com um swing trade, então a gente tem que sempre pensar isso, né, toda operação de position começa com um swing trade. Então eu gosto muito dessa operação, né? Pivô de alta, esse fundo duplo, gosto muito, muito. E tem todo. E o que o diretor, o head de estratégia da Vale falou, bate muito o que eu acredito também. Então eu gosto muito dessa operação, tá? Então se supera a máxima, então é uma oportunidade de comprar aí. E eu tô bem atento para a Telefônica. Né? Hoje segurou mais uma vez sobre esse R$41, deixou mais um candle de indefinição, só precisa ganhar um pouquinho mais de volume, né? Se ganhar um pouquinho mais de volume, a gente coloca na carteira. Nesses níveis o yield está em 8%, tá? Eu fui dar uma olhada nas tabelas de múltiplos e os múltiplos de Vivo estão iguais de TIM, e Vivo é 2 vezes maior que TIM, então eu gosto bastante desse call, tá? Beleza. Dos bancos, né? Destaque positivo para Itaú hoje, mas os bancos estão nas mesmas ideias, né? A gente vem falando aqui não é uma região para comprar, é uma região para se proteger, né? Gosto bastante. É que Gerdau acabou de perder tá com as médias para perder das médias. Eu sou mais tranquilo de comprar Gerdau por aqui, mas tá chegando num preço interessante, tá? A gente vai acompanhando. Petrobras, como eu falei, confirmou a perda da média móvel de 21 fechamento diário. Aqui para mim é parcial, né? Bradesco, nada mudou. Ambev, né? O retorno para essa região dos R$14 aqui é uma boa oportunidade de compra, tá? Banco do Brasil, se voltar para cá, é compra sem dúvida nenhuma, R$38, R$37, beleza? B3 a gente comentou. Chamou a atenção BRF, tá? BRF perdendo esses suportes importantes, tá chegando, né? Esse aqui, né? Tá chegando num ponto crítico, que é esse 14,70. É difícil se você é o que eu falo, eu tô com uma dificuldade de se expor em algo que está muito, muito relacionado à Europa, né? Mercado norte-americano, essas coisas assim. Então, né? Não sei. Eu tô com dificuldade. E a parte de Brasil da BRF segue ruim ainda. Então, preciso estudar um pouquinho mais o case, né? Não ficou tão assim confortável para comprar, não. Beleza? O que mais? Bom, essas foram as blue chips, né? Os destaques das blue chips. Chamou bastante a atenção dos papéis Pomo. O volume está muito fraco, muito fraco. Isso aqui me deixa bem intrigado assim para comprar, mas está respeitando bem esse 2,50. Né? Tô namorando o papel, tá? A produção de ônibus em agosto melhorou muito, né? O valuation do papel tá bem descontado, enfim, é uma história boa aí pra gente contar, para pensar em compra, tá? A gente pega, se vocês tiverem interesse aí, comenta aí no vídeo se vocês tiverem interesse de ter que eu fale um pouquinho mais desse de Marco Polo. Se vocês tiverem interesse, eu falo um pouquinho mais. Pode ser na sexta, amanhã mesmo, né? Ou amanhã ou segunda-feira a gente comenta um pouquinho mais sobre Marco Polo, beleza? Mas é um papel que eu gosto bastante, tá? Destaques de alto e de baixo do dia.
Destaque negativo. Nossa, Eco-Rodovias, caramba. Foi agora, né? Foi agora. Eu não acompanho muito o setor, mas caramba, que pancada. Que pancada, né? Bom, aí setor de varejo, né? Com essa inclinação da curva de juros, né? Por aqui também, né? Segue inclinando, segue sofrendo o setor de varejo, né? CA caindo bem, Via Varejo devolvendo, mas aqui é um ponto bem forte de suporte, esse 3 e 2,90 é um suporte bem importante. E o que me chamou bastante atenção mesmo, foi Sula, tá? Né, teve aquela associação com Redditor, bababá, o papel perdeu bastante volume, tudo isso e tal. Mas o que me chamou muita atenção? Eu tava lendo o relatório do Credit Suisse, saiu essa semana, comecinho da semana, falando, revisando, né, o preço-alvo de Sula para R$ 35,00, que é o que, né, o que vale junto com Redditor. E um dos comentários é o seguinte: se o negócio não der certo, o preço-alvo da empresa seria R$ 26,00. E está muito próximo, R$ 25,00. E está muito próximo desse preço. Então, no nível atual de preço, Sul América está negociando que não vai ter a fusão. Não vai ser aprovado lá a fusão não vai ser aprovada. É uma coisa interessante de se pensar. Eu vou dar uma pesquisada um pouquinho maior, né? E por que me chamou bastante atenção também graficamente? Ombro, cabeça, ombro invertido, sobre um suporte extremamente importante, que é a mínima de 2020. Tá? Então me chamou muita atenção e a empresa está num evento muito importante, né? Talvez que nem Hapvida, né, que se juntou com Hapvida, ó. Hapvida, que entrou com Intermédica lá, o mercado achando uma coisa, aí foi fazer a integração, ficou uma merda, enfim. Sei lá, pode ser, né? Não sei. Mas muito estranho esse movimento de Sul América. E Hapvida, né, falando disso, eu gosto de pensar nessa compra aqui. O resultado do segundo tri foi bem interessante e o múltiplo aqui está bem interessante. Quem sabe aí, dois potenciais entrantes aí pra gente colocar na carteira, tá? Do lado positivo, chamou, além de Vale, né, IOSP reagindo, né, depois dessa forte queda, reagindo. Qualquer momento de alta aqui é repique, mas vale atenção, porque aqui é um suporte bem importante, né? E muito pela essa questão da Europa, né? Empresa bem... Eu tenho uns dados lá no meu... Tem umas anotações, algumas não, milhares de algumas anotações sobre o setor, e eu acho que é bem exposta, tá? Que mais que chamou a atenção aqui? Cielo, né? Cielo segurando nesses R$5. Que mais? Acho que foi isso. São esses os destaques aí. Fleury também, né? Fleury, esses R$15, muito forte. E um dos destaques de alta de hoje também, mais uma vez, na verdade, o dólar, né? Doletinha subindo, chegando num nível de resistência bem importante. Aqui é um momento chave, né? Que se não conseguir voltar acima desse 300, vai ficar travado esse dólar mais uma vez, né? Mais uma vez. Então aqui, pensando no curtíssimo prazo, depois desse forte movimento de alta dessa semana, pensar numa venda, né? Priorizar vendas nesses níveis, tá? E aí, qual que foi o ajuste de hoje? 59,50, tá? Beleza, 59,50. Hoje foi um dia, deixa eu até colocar aqui, já. Hoje foi um dia muito bom. Cara, hoje foi muito bom, né? O ajuste estava no 200. Lembra que a gente falou? Estava virado na compra, se abrisse acima do 200, desse 96, desse 200, era compra. Pô, hoje deu para trabalhar bem, cara.
Foi legal de trabalhar hoje. Hoje foi bem legal de trabalhar acima da compra desse 200. Aí fez esse movimento de alta, voltou para esse 16, esse 15 aqui, né? 16, 17 aqui, esse ponto aqui. Enfim, foi um dia bem legal de trabalhar a favor da tendência. Show de bola, cara. Hoje foi bem legal mesmo. Agora, para amanhã, olha que como combinou, né? Essa questão do preço juntando com o setup. O dólar, né, tá brigando aí com o ajuste de hoje. O setup está vendido, estamos numa resistência importante e olha quanto de lote que tem entre 60 e 65. Bastante. Então, se abrir perdendo esses 60, é venda. É venda. Tá? Então, essa é a ideia. Só pensaria em compra se abrir rasgando, né? Abrir rasgando, o que eu digo? Abrir no 80, 90 e fazer pullback. Tá? Aqui eu não penso em compra no curtíssimo prazo. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada na agenda. Acho que não tem quase... Quer dizer, hoje tem. Hoje é um dia bem importante, tá? Por isso que eu queria dar uma olhada. Às 11 horas tem produção industrial na China, então vale muito a pena ficar de olho, tá? E amanhã tem inflação no Reino Unido, não no Reino Unido, não. Inflação na zona do euro e o IGP-10 de setembro, tá? Mas ficar de olho na China hoje às 11 horas da noite. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço e até mais.